Olá, você está no canal Federais do Ensino, Papo de Concurso, e o papo de hoje é Direitos Humanos, da Declaração Universal à Constituição Brasileira. Mas já parou para pensar como essas ideias tão grandiosas, sabe? Dignidade, liberdade, como é que elas saem do papel e viram leis que nos protegem no dia a dia? É essa jornada fascinante que vamos percorrer hoje. Vamos começar pela essência de tudo. Tente imaginar. Um mundo se reerguendo das cinzas de uma guerra devastadora, buscando um novo começo, uma promessa. Essas palavras, que abrem a Declaração Universal, não são só um texto bonito, não. Elas são um alicerce, a promessa de que a dignidade humana seria, a partir daquele momento, a base para construir um mundo com mais justiça e mais paz. Para a gente entender direitinho como essa visão global aterrissou aqui no Brasil e virou a nossa realidade, vamos passar por 5 pontos-chave. A gente começa com o ideal que inspirou tudo, depois mergulha nos direitos à vida, nas proteções da lei, nas liberdades civis e para fechar com chave de ouro nos direitos sociais. Preparados? Então, vamos nessa! Certo, então vamos lá pelo começo. Antes de sair comparando os textos, é fundamental entender, afinal de contas, o que é essa declaração e por que ela foi criada. Pensa no ano de 1948. O mundo ainda estava sentindo os tremores, sabe, os horrores da Segunda Guerra. A declaração surge como uma resposta firme a esses atos bárbaros que ultrajam a consciência da humanidade. É importante entender, ela não é uma lei que obriga os países, mas funciona como um farol, um norte moral, um ideal que todas as nações deveriam buscar para garantir um futuro mais humano. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. Como é que esses ideais tão grandiosos, universais, foram costurados fio a fio dentro da nossa própria legislação? Vamos começar pela base de tudo, o direito à vida. Olha, a conexão aqui é cristalina. A ideia fundamental de que todo ser humano nasce livre e igual, com direito à vida, ecoa de uma forma quase idêntica na nossa Constituição. É uma sintonia fina. O que a DUDH diz lá nos artigos 1º e 3º, a nossa Constituição consagra no famoso artigo 5º. É a mesma língua, a língua da igualdade e da proteção à vida. A declaração é muito clara. Esses direitos são para todo mundo sem exceção. E a nossa Constituição não só concorda como vai além. Ela transforma a luta contra a discriminação em um dos objetivos fundamentais do país. Ou seja, não é só uma regra a ser seguida, é um compromisso ativo, um projeto de sociedade que a gente está construindo. E aqui, a proteção da dignidade humana se mostra da forma mais crua e necessária. A proibição absoluta da tortura é um espelho quase perfeito. A semelhança na redação dos dois textos é de arrepiar e mostra o tamanho do compromisso. O que é inaceitável para o mundo é inaceitável no Brasil. Ponto final. Ok, já estabelecemos o direito à vida e à dignidade. Mas como é que a gente garante que esses direitos sejam respeitados na prática, principalmente quando se está diante da lei? É isso que a gente vai ver agora. Um julgamento justo, isso é simplesmente o coração de qualquer sistema de justiça. Sem ele, nada funciona. É o princípio que garante que a balança não vai pender para um lado só por causa de poder ou influência. É a base da confiança que a gente deposita na lei, sabe? Aqui a gente tem uma proteção fundamental contra o abuso de poder. Ninguém pode ser preso por um capricho ou sem um motivo muito claro e previsto na lei. A nossa Constituição é super específica nisso. Ela estabelece as regras do jogo. Ou é flagrante delito, ou é por uma ordem judicial bem fundamentada. Fora disso, a liberdade é a regra. E essa proteção continua no tribunal, com a presunção de inocência. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E a nossa Constituição vai até um pouco além. Ela é mais garantista. Ela diz que alguém só pode ser considerado culpado depois do trânsito em julgado. E o que isso quer dizer? Significa que o processo acabou de vez, que todas as chances de recurso, todas as oportunidades de defesa já foram. Só aí a culpa é definitiva. Mas, né, de que adianta ter direitos se a gente não tem como defendê-los? Para que não fiquem só no papel, a Constituição nos dá ferramentas poderosíssimas. Os remédios constitucionais. São ações diretas para proteger nossas garantias. O habeas corpus, por exemplo, é a nossa arma para defender a liberdade de ir e vir contra qualquer ameaça ou abuso. Mas os direitos humanos vão muito além dos tribunais. Eles também protegem aquele nosso espaço, onde a gente vive, pensa, se expressa. Eles garantem as liberdades que nos permitem ser quem somos, tanto sozinhos quanto em grupo. Nossa casa, nossa família, nossas conversas, tudo isso forma a nossa vida privada, e ela é protegida. A Constituição é bem categórica quando diz que nosso lar é um asilo inviolável e que o sigilo das nossas comunicações não pode ser quebrado sem um bom motivo.
É o direito de ter um cantinho só nosso, livre de interferências. A liberdade de pensamento é a semente de todas as outras. É o direito de acreditar no que a gente quiser, de duvidar, de questionar e de expressar nossas ideias, mesmo que elas incomodem alguém. Essa é a base de uma sociedade que é, de fato, livre e plural. E como já diz o ditado, né? Juntos somos mais fortes. O direito de nos reunirmos de forma pacífica e de criarmos associações é o que permite transformar ideias individuais em ação coletiva. É assim que a gente pode lutar por causas, participar do debate público e ajudar a construir uma sociedade melhor. E para fechar o nosso percurso, vamos falar daqueles direitos que dão a base para uma vida que vale a pena ser vivida. Porque não basta só existir, né? É preciso ter condições para viver com dignidade. E isso passa, com certeza, por trabalho, educação e cultura. A dignidade humana não é só uma ideia bonita abstrata. Ela precisa de condições concretas para poder florescer. E é por isso que a nossa Constituição, lá no artigo 6º, lista claramente direitos sociais como educação, saúde e moradia. São, digamos, os tijolos para a gente construir uma vida digna. Trabalhar com dignidade também é um direito humano fundamental. E a nossa Constituição não deixa isso no ar. Ela detalha o que isso significa na prática. Salário justo, uma jornada de trabalho que não seja exaustiva e o merecido descanso semanal. São regras claras para proteger quem trabalha. E a educação? Ela é vista aqui como muito mais do que simplesmente ir à escola. Ela é a ferramenta mais poderosa para o nosso desenvolvimento como pessoas e como cidadãos. É o que nos dá asas, nos transforma e nos capacita não só a entender o mundo, mas também a transformá-lo. Então, o que a gente vê no final das contas é uma linha direta, muito poderosa, que conecta os sonhos lá de 1948 com as leis que nos regem hoje. É a jornada de transformar uma aspiração universal em garantias reais, concretas, para cada pessoa aqui no nosso país. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, que é também uma responsabilidade de todos nós. A pergunta que fica é: como nós hoje, mais de 70 anos depois, podemos garantir que esses direitos tão bem escritos não fiquem apenas no papel, mas se tornem uma realidade viva para todo mundo, todos os dias? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. O e-mail é federaisdoensino@gmail.com.